Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, boa noite para todos. Seja bem-vindo, irmã Germana, irmão Francisco, irmã Stephanie. Deus abençoe suas vidas. Estamos dando início a mais uma live na presença do Deus vivo, do Deus fiel, do Deus verdadeiro. Certamente temos uma palavra especial da parte de Deus para o seu coração nesse momento. Nós vamos curvar nossa cabeça, nós vamos falar com Deus, vamos buscar a face do Senhor, pedir a Deus que nos dê sabedoria para estar ministrando a sua palavra, e o Senhor poderá fazer maravilhas na tua vida e na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que será ministrada nesse momento. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado pelas Tuas misericórdias, Tua graça se renova sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue me usando para o louvor da Tua glória, para pregar a Tua palavra, Senhor Deus, com intrepidez, com amor, com fidelidade, e no poder do Teu Espírito Santo. Abençoe minha família, abençoe todos os meus entes queridos, abençoe meus amados irmãos em Cristo, abençoe toda a Igreja Batista Manancial das Bom Veloso, na qual o Senhor me confiou a pastorear. Abençoe os demais irmãos em Cristo, as outras denominações, nossos amigos, que a cada dia, Senhor Deus, tem acompanhado as nossas lives, as ministrações da Tua palavra, e nós cremos que o Senhor tem falado aos corações, que o Senhor tem nos usado e continuará nos usando poderosamente. Em nome de Jesus, Senhor, fala a cada coração mais uma vez essa noite, nos ensina no poder do Espírito, na unção do Espírito Santo, e nos dá cada vez mais a convicção de que a Tua salvação é eterna, de que a vida que o Senhor nos concedeu é eterna, e de que ninguém poderá nos arrebatar das Tuas mãos. Eu oro, Senhor Deus, e assim agradeço no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe todos que já estão chegando. Deus abençoe a amada irmã Sheliane Belo, minha esposa, conectada, irmão Nonato. Deus abençoe, irmã Alzira, graça e paz. Everton Lopes, Deus abençoe sua vida. Irmã Pedrina, e os demais que eu já citei, Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe minha sogra, irmã Socorro Belo, irmão Zezé, meu sogro. Abençoe tio do céu, minha mãe. Abençoe minha irmã Selma, Beto, Sabrina, Tainá, minhas sobrinhas. Deus abençoe todos os meus familiares em Fortaleza, Sobral, Picos, Barro Duro. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe você que está ouvindo assiduidamente as nossas lives. Deus abençoe o irmão Juscelino aí em Teresina, Antônia Reis. Deus abençoe. A graça e a paz para todos. O assunto de hoje é um assunto edificante, porque ele fala mais uma vez sobre salvação, e não tem como nós expressarmos a nossa gratidão por tão grandiosa salvação. Vocês estão vendo aí na descrição, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu agradeço a Deus por ter me convertido numa igreja batista, de regime tradicional, convencional, onde nós temos essa convicção
à luz das Escrituras Sagradas, que jamais nós perderemos a nossa salvação, jamais nós nos perderemos eternamente, porque agora nós estamos nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu louvo a Deus. Hoje, como muita gente sabe, eu estou de aniversário. Agradeço a Deus por o presente que é o dom da vida. Hoje eu estou fazendo 34 anos. Deus está me dando 34 anos de vida. Sou um cara muito novo ainda. E se Deus me der muitos anos de vida ainda, eu agradeço também. Mas enquanto eu viver, eu quero ser usado para o louvor da sua glória, para pregar a palavra e para estar levando a salvação para mais e mais corações. Então, eu agradeço a Deus por mais um ano de vida que o Senhor está me concedendo. Mas eu tenho inúmeras bênçãos maravilhosas da parte de Deus. Mas a maior bênção, a maior alegria foi o dom da vida eterna, a salvação. Foi Jesus Cristo ter entrado na minha vida e me escolhido para ser um dos seus. Eu que estava perdido e fui achado. Então eu sou eternamente grato ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo por ter me dado o dom da vida, o presente maravilhoso da vida eterna, da salvação. E hoje eu creio que eu estou seguro nas mãos do meu amado Redentor e Salvador Jesus, em que ninguém poderá me arrebatar das suas mãos, como você vai ouvir agora na ministração da sua palavra. Então abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 30. A palavra de Deus diz assim, João 10, do versículo 22 ao versículo 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Senhor, fala a cada coração nesse momento. Usa o teu servo para o louvor da tua glória, para a edificação de almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero defender a minha convicção bíblica nesse momento. E não só minha, como de milhares e milhares de pastores e de irmãos que foram salvos à luz das Escrituras, que a salvação ela é eterna. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é possível você que foi salvo perder sua salvação. Você que foi escolhido por Deus, você que nasceu de novo, não existe mais a possibilidade de você se perder eternamente. E isso porque está garantido pelo próprio Senhor Jesus. É promessa do nosso próprio Senhor e Salvador. Estava acontecendo aqui em João capítulo 10, em Jerusalém, a festa da dedicação. Essa festa, ela durava 8 dias e celebrava a rededicação do templo judeu em dezembro de 164 a.C., após sua profanação pelo governante Seleucida, Antônio ou Antíoco Epífanes, o 4.
em 167. Está lá escrito no livro histórico apócrifo de 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 59. Não é um livro que faz parte das nossas Bíblias, mas existe esse registro dessa festa de dedicação. Porque a festa da dedicação, né, não está registrada em nenhuma das outras partes da Bíblia, como a festa da Páscoa, dos tabernáculos, do Pentecostes. E Jesus Cristo estava passeando, a Bíblia diz que era inverno, Jesus estava passeando ali no templo, no Pórtico Salomão, e alguns judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus responde: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Jesus já havia falado que era o Cristo, mas aqueles judeus perseguidores, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Eles permaneciam na incredulidade. Mas Jesus explica por que eles não creem. Ele diz no versículo 26, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Que o contrário também é verdade. Jesus disse que os judeus não criam porque não eram das ovelhas. Então, com isso deduzimos que as ovelhas creem. As ovelhas aqui são salvos. As ovelhas aqui são os convertidos. São os escolhidos por Deus. São os que nasceram de novo. São os que se arrependeram de seus pecados. São os que creem em Jesus Cristo. Então, um verdadeiro salvo, uma verdadeira ovelha, ela acredita de todo o coração. Ela confia em Jesus como o seu único pastor, como o seu único Senhor, como o seu único Salvador. Vocês, judeus, Jesus está dizendo, não creem porque não são das minhas ovelhas. As ovelhas creem. Então, se você é verdadeiramente uma ovelha de Cristo, é porque você crê em Jesus. Quem não é ovelha não crê. Permanece na incredulidade. Só existem esses dois grupos de pessoas, os crentes e os incrédulos. Os que creem e os que não creem. O propósito de anunciarmos o Evangelho é para que as pessoas creiam. Jesus mesmo, ele afirmou lá em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então, só existe os que creem e os que não creem. Não existe meio termo. Não existe quase crente. Ou você é crente, ou você é incrédulo. Ou você crê, ou você não crê. E não basta apenas crer em qualquer coisa. Crer em algum ídolo. Crer em si mesmo. Crer numa ideologia. Para que o pecador seja salvo, ele precisa crer em Jesus. O que demonstra que de fato nós somos verdadeiramente ovelhas de Cristo é se nós cremos em Jesus, na pessoa de Jesus. Quando Jesus pregou em João capítulo 6, um duro sermão, que começaram a abandoná-lo, os discípulos começaram a ir embora, só ficou os 12 com ele. E Jesus virou para os seus 12 e disse, vocês também querem se retirar? Vocês querem me abandonar? Pedro, certamente tomando a palavra ali por todos, disse, Senhor, para que iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que mostra que os verdadeiros discípulos, as verdadeiras ovelhas, o salvo em Cristo, ele conhece verdadeiramente ao Senhor e ele crê verdadeiramente de todo o seu coração. Ele crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, como seu único Senhor e o seu único Salvador. A Bíblia diz que os incrédulos, pelo contrário, se perderão eternamente. Lá em Apocalipse 21:8, diz que os incrédulos, juntamente com os idólatras, com os covardes, com os mentirosos e com os demais grupos lá, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então os incrédulos são os que ouvem e não creem. São os que permanecem na incredulidade,
dizem, não, isso é conto de fadas, isso é história de Trancoso, isso é palavra de homens. E eles continuam rejeitando Cristo até a morte. Eles não creem. Eles resistem à voz do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo apareceu para Tomé, ele já tinha aparecido a segunda vez depois da sua a primeira vez depois da sua ressurreição, ele apareceu a segunda vez. Na primeira vez Tomé não estava presente, mas na segunda vez Tomé estava presente. E Jesus, corrigindo Tomé, disse, olha Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé até adorou, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Eu pergunto, você crê ou não crê em Jesus? E não adianta apenas dizer que crê, apenas de lábios. Tem que partir do seu coração. Tem que partir do fundo da sua alma essa publicação da sua fé. É do íntimo. É de todo o seu coração. Por isso que lá em Romanos 10, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca tu confessares Jesus como teu Senhor, e tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Se tu creres que Jesus está vivo, que Ele foi ressuscitado entre os mortos, de todo o teu coração, se tu crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, que Ele é o único Senhor da tua vida, teu único Salvador, tu serás salvo. Como fez aquele ladrão na cruz arrependido. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim, Jesus. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele creu em Jesus. E ele foi salvo, ele foi para o paraíso. Então, anotem isso em primeiro lugar. Os salvos, eles creem. Eles creem em Jesus. As verdadeiras ovelhas, elas creem em Jesus de todo o coração. Em segundo lugar, Jesus diz no versículo 27 para os judeus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a ideia aqui de ouvir a voz do Senhor não é apenas escutar, como alguém que ouve, entra no ouvido e sai no outro a palavra. A ideia de ouvir aqui é um ouvir atento, com o intuito de obediência, de obedecer, de pôr em prática o que Jesus Cristo tem nos ensinado. As ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz do Senhor. Elas ouvem a voz do bom pastor. E elas obedecem. O ouvir aqui é um ouvir obediente. Por isso que você pode perguntar, mas pastor, você está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. E se alguém se diz salvo e vive na obediência? E vive na desobediência? Se alguém se diz um salvo, se diz ser salvo, está até dentro da igreja, mas é um desobediente, é porque essa pessoa nunca foi salvo. Um salvo por Cristo, ele tem prazer em obedecer ao seu Senhor. Ele ouve a voz. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz. O salvo, ele é obediente. O salvo, ele vive na prática da justiça. João fala na sua primeira carta, no capítulo 3, que quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Está lá a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Os filhos do diabo, João fala, vivem na prática da injustiça, na desobediência. Os filhos de Deus, lá em 1 João capítulo 3, vivem na prática da justiça. O prazer do salvo é obedecer à voz do seu Senhor. Ele procura fazer a vontade do seu Senhor. Não quer dizer que ele não caia, que ele não peque. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas se por acaso ele cair, ele se arrepende. Ele confessa o seu pecado e muda a sua direção. Ele muda de direção. Por isso,
que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E em terceiro lugar, eu as conheço. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço. Jesus conhece todos os seus escolhidos, todas as suas ovelhas. Ele, como bom pastor, ele chama todas as ovelhas pelo seu nome. Ele conhece cada uma individualmente. E não só na mera aparência, mas a partir do coração. Ele enxerga o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe quem crê e quem não crê. Ele sabe quem é obediente e quem não é. Ele conhece quem são os filhos e quem não são. Ele conhece, e esse conhecimento aqui é um conhecimento íntimo, é um conhecimento pessoal, relacional. É aquele conhecimento que identificará no dia do juízo os salvos e os perdidos. Por isso que ele falou lá em Mateus 7, 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não fizemos muitos milagres, maravilhas. E o Senhor, ele dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Então Jesus, ele não conhece quem não é ovelha dele. E a ideia de não conhecer aí é que Jesus não tem relacionamento íntimo com essa pessoa. Porque Jesus só tem relacionamento íntimo pessoal com as suas ovelhas, com os seus. Ele conhece intimamente, profundamente cada um de nós. Aqueles que o Pai os entregou, que creem nele, que ouvem a sua voz. Esses são conhecidos por Cristo e conhecem a Cristo. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. E aquele que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Então não existe a possibilidade de alguém verdadeiramente salvo, selado e batizado com o Espírito Santo viver a desobediência. Não existe. Porque o prazer do salvo, da ovelha de Cristo, é obedecer ao Senhor. É fazer a vontade do seu Senhor. É agradar ao Senhor. Antes de sermos salvos, nós não tínhamos prazer em obedecer ao Senhor, nós tínhamos prazer no pecado. Mas quando o Senhor Jesus regenerou nosso coração pelo seu Espírito Santo, Ele mudou as motivações internas. E Ele agora nos impulsiona, Ele opera em nós, desenvolve em nós a salvação, para que a gente viva na prática da obediência, agradando. Isso não por obrigação, mas por prazer. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço. Em quarto lugar, elas me seguem. As ovelhas de Jesus o seguem. No versículo 4 de João 10, Jesus disse que depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, as suas ovelhas, ele vai na frente delas. O pastor vai na frente delas. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha, ela segue o bom pastor apenas porque ela reconhece a voz. Até a ovelha animal, ela reconhece a voz do seu pastor. O pastor das ovelhas chama ela pelo nome. Ele coloca nome nas ovelhas, nos animais. E elas atendem. Elas reconhecem a voz do estranho, do pastor. Agora, se o estranho falar, a ovelha ela já para. Ela ergue a cabeça. Se a voz torna a repetir, ela volta. Ela foge do mercenário, daquele que não é pastor, da voz do estranho. Da mesma forma, a voz do nosso bom pastor, ela é reconhecida.
Todos aqueles que são ovelhas de Cristo reconhecem a sua voz, ouvem a voz dele e o seguem. E o seguem, as minhas ovelhas, Jesus, me seguem. E essas ovelhas não seguem a Cristo por obrigação também, mas por amor. Porque sabem que agora Ele é a vida, é a fonte da alegria, de toda satisfação, é a única esperança da sua vida, é o sentido da sua vida. A ovelha segue porque depende do pastor, porque necessita da sua companhia. Ela ama estar na sua presença, ama estar na sua companhia. Esse é o desejo do salvo, estar na presença do seu Senhor. Porque ele sabe que só na presença do Todo-Poderoso é que sua alma é tranquilizada. É que as suas necessidades são supridas. O verdadeiro salvo, ele não consegue mais viver distante do Senhor. Ele não consegue nem se imaginar de se ver distante do Senhor. Por quê? Porque ele agora sabe que não existe outro caminho, que não existe outro que possa salvá-lo e cuidar dele como bom pastor, como o Senhor Jesus, como amado Salvador, o nosso Deus. Ele sabe, o salvo, que Jesus Cristo é o único caminho, por isso que ele o segue. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Como Pedro afirmou: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu é que tens as palavras de vida eterna? Então, o salvo, a ovelha, ela segue o bom pastor. É a Jesus que você está seguindo. Você só segue a Cristo. Você ama estar onde Jesus está. Você ama a igreja que Jesus faz parte. Você ama congregar, estar na sua presença. Você adora a Ele. Você procura servi-lo, fazer a sua vontade. Você procura imitar Jesus, agradar a Deus, fazendo a sua vontade, seguindo o seu bom mestre, onde quer que ele esteja, onde quer que ele te mandar. É assim que você está vivendo, então você é da ovelha do Senhor. Você é uma das ovelhas de Cristo. Você é um dos salvos. Se assim você está procedendo. Então, os verdadeiros crentes, os salvos em Cristo, eles creem. Eles não são incrédulos. Eles ouvem, eles são obedientes ao bom pastor. Eles são conhecidos pelo bom pastor, intimamente. E seguem ao bom pastor, de todo o coração, como o único caminho, como a sua única esperança. Ele olha para Cristo, o autor e consumador da sua fé, e renuncia a tudo e a todos, porque ele quer agradar o seu Senhor. E ele o segue. Agora veja que promessa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. No versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja a promessa que Jesus faz no versículo 28 de João 10. Eu lhes dou a vida eterna. Notem bem, a vida eterna é um presente. Jesus nos dá ela. Nós não pagamos pela nossa vida. Nós não compramos a salvação. A salvação é concedida gratuitamente, é um dom de Deus. Ele nos dá a vida eterna. E essa salvação que Ele nos dá, diz a Bíblia, que é pela sua graça. Lá em Efésios 2,8, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez na cruz, que nós adquirimos a nossa salvação. Mediante a fé nós recebemos essa salvação, essa vida eterna. E reparem que a vida que Ele nos concede não é uma vida de 24 horas. Não é uma vida de uma semana, de um mês, de 365 dias. Mas é uma vida eterna.
A palavra eterna significa para sempre. É uma vida sem fim. É a vida de Cristo, é a vida de Deus. Uma vida pelos séculos dos séculos, aleluia. É por isso que você não pode ter se tornado um filho de Deus de manhã e à tarde se tornar um filho do diabo. Você não pode ter sido selado com o Espírito Santo hoje e mais tarde esse Espírito Santo te abandonar. Você não pode ser justificado hoje e amanhã Deus te declarar culpado. Deus, ele não escreve o nosso nome no livro da vida e fica riscando o nome. E reescrevendo o nome quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa confessa o pecado. A pessoa peca, aí Deus apaga o nome do livro da vida. Aí a pessoa se arrepende, confessa, Deus escreve o nome. Não é assim, meus irmãos. Deus já sabe quem são todos os salvos, todos os eleitos, todos os escolhidos. Cada nome que está lá no livro da vida, Deus já conhece todos. E a vida eterna é para esses que creem, que ouvem, que são conhecidos por Ele, que seguem ao bom pastor. E é uma vida para sempre. Ela não pode ser perdida. Ela não é uma vida passageira, é uma vida eterna. É uma vida eterna, uma vida sem fim. E essa promessa ainda é confirmada no versículo 28, quando Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. A ideia aqui no original grego poderia ser: jamais perecerão eternamente, jamais morrerão eternamente. Nós não poderemos se perder. As ovelhas de Jesus jamais perecerão. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas jamais perecerão. Você não morrerá eternamente. Você não será condenado, você que crê em Jesus. Porque quem prometeu foi Ele. Ele é fiel para cumprir sua promessa, sua palavra. Ele disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos quando estávamos sem Cristo, sem Deus no mundo, nos nossos pecados. Mas no dia que nós cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós fomos justificados. Não há mais nenhuma condenação. Romanos 8,1 diz: para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Jesus ainda continua confirmando essa promessa dizendo, no final do versículo 28, ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém, Jesus está dizendo, ninguém poderá arrebatar as ovelhas das minhas mãos, as minhas ovelhas. Arrebatar é tirar a força. Ninguém. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo, a partir do 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se foi Cristo quem morreu, ou antes quem o ressuscitou está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O Salmo 37, versículo 23 ao 24 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele se deleita no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão direita. Provérbios 24 diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 37 ao 39, ele disse que ainda um pouquinho do que há de vir virá e não tardará.
Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós, as ovelhas, os salvos, os verdadeiros fiéis ao Senhor, não são como daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Filipenses 1,6 diz que aquele que é Deus, que é Jesus, que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele começou a boa obra em nós, a obra da salvação, e Ele há de completar. Nós estamos selados com o seu Espírito Santo. Espírito Santo esse que Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, versículo 30, que nós estamos selados com Ele para o dia da redenção. Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia que nós somos de Deus. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele é a garantia que nós somos propriedade de Deus, que nós somos possessões de Deus, que nós somos ovelhas do Senhor. É a presença do Espírito Santo em nós. E Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, no versículo 29, Jesus fala: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E para concluir, ele diz: eu e o Pai somos um. Quem é que poderá nos tirar das mãos do Pai? E das mãos do Filho, das mãos do Espírito Santo? Ninguém. Satanás não pode. Nada pode nos separar. Nós estamos protegidos pelo nosso amado Senhor. Nós estamos seguros em suas mãos. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Você foi salvo não por 24 horas, não por um mês ou por alguns anos, mas para sempre. Pastor, uma pessoa que passou 30 anos na igreja e se desviou e morreu no mundo, ela nunca foi salva. Ela era apenas um cristão nominal. Ele era apenas um cristão superficial. Ele estava no meio, como o joio no meio do trigo. Parecia um salvo. Pregava às vezes a palavra, fazia milagres. Mas Jesus vai dizer no último dia: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Porque as minhas ovelhas creem, elas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Jesus está reivindicando aqui a sua divindade. Das mãos de Deus, do Pai e do Filho, ninguém poderá nos arrebatar, ninguém poderá nos tirar. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Eu louvo a Deus por tão grandiosa salvação. Eu louvo a Deus pela vida eterna que Ele nos concedeu. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus pela sua salvação. Entenda de que esse é o melhor e o maior de todos os presentes. Esse é o melhor e o maior de todos os presentes, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação dos crentes, ela é eterna. Ela é eterna. Se você está vivendo na desobediência, no pecado, longe de Deus, possivelmente você ainda não é um salvo. Você ainda precisa se arrepender, precisa se converter, precisa crer em Jesus. Possivelmente Jesus ainda não habita na sua vida. Porque se Jesus já estiver habitando na tua vida, o seu prazer vai ser agradá-lo, vai ser fazer a vontade de Deus. Jamais você vai conseguir persistir no pecado, permanecer prazerosamente no pecado. Você não vai conseguir permanecer no pecado prazerosamente, porque você agora tem um novo coração.
Você tem uma nova identidade. Você agora é um cidadão do reino dos céus. Você é uma ovelha de Jesus Cristo. Você é um filho de Deus. Você agora é um santo e uma santa mulher de Deus. Você agora quer fazer a vontade do Senhor. Você quer ser santo como seu Pai é santo. Você quer amá-lo. Você quer agradá-lo. Você quer obedecê-lo. Você quer fazer a sua vontade. Você quer agradar a Ele. Esse é o seu maior prazer. Agradar aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra em você, aquele que vai aperfeiçoar essa boa obra na sua vida até o fim. E Ele um dia vai dizer para você: muito bem, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jamais nos perderemos eternamente. Todos nós que estamos nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus, salvos e seguros. Creia nessa palavra. Creia porque ela é bíblica. Ninguém, se você é ovelha do Senhor, poderá te arrebatar, te arrancar das suas poderosas mãos, das suas onipotentes mãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos orar, meus queridos. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. E eu agradeço a Deus por cada um que esteve conosco até agora, nessa live. Eu peço em nome de Cristo que você compartilhe essa palavra. Porque há muitas pessoas que têm dúvida sobre esse assunto, sobre a questão da salvação. Talvez muitos estão pensando: ah, meu Deus, eu já perdi minha salvação, porque eu caí no pecado. Você precisa mostrar essa palavra para Deus restaurar essa vida, para Deus restaurar o ânimo dessa pessoa. Porque tem muitas pessoas que o diabo tem colocado na sua cabeça que não há mais chance para elas, que não há mais oportunidade para elas quando elas pecam. E há o sangue de Cristo. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, em 1 João 7, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. 1 João 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, a sua palavra não está em nós. 1 João 10, se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo de mentiroso, mas a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, em 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se por acaso alguém pecar, saiba que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 11 ao 13, ele diz que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. Amém? Então você pode saber que você tem a vida eterna, você que crê em Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor por essa palavra edificante, confortadora e que fortalece a nossa fé. Oremos. Senhor nosso Deus, glória seja dada ao Senhor, porque, meu Deus, o Senhor nos presenteou com a tua maravilhosa salvação. O Senhor nos deu a vida eterna. Eu serei eternamente grato, Senhor, por isso. E peço que o Senhor me use para o louvor da tua glória. Enquanto viver, eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero pregar a tua palavra, Senhor. Eu quero ser usado por ti, para que, meu Deus, milhares e milhares de vidas sejam alcançadas, assim como eu fui pela tua graça e pela tua misericórdia. Que a cada dia, Senhor Deus,
as nossas convicções sobre a salvação sejam renovadas. Que o diabo, Senhor Deus, não coloque dúvida no nosso coração, que ele não tenha poder. Como o Senhor mesmo promete, os que nasceram de Deus o maligno não toca. O Senhor mesmo diz na sua palavra que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! O Espírito que habita em nós, o Espírito Santo agora, é maior do que o Espírito do diabo. E ele não poderá nos tirar mais das tuas mãos, Senhor. Glória seja dada ao Senhor por esta palavra, pela salvação, pela vida eterna. Obrigado porque somos ovelhas do Senhor, ovelhas do teu pastoreio. Obrigado porque agora nós ouvimos a tua voz, nós somos conhecidos por ti, seguimos ao Senhor. O Senhor nos deu a vida eterna. Jamais pereceremos, jamais morreremos eternamente. Ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos e das mãos do Pai, do Papai Celestial. Glória seja dada ao Senhor. Eu oro, Senhor, e agradeço ao Senhor por isso e por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, meu amado. E até amanhã, se Deus nos permitir. Nós estaremos trazendo mais uma live. Amanhã eu estarei divulgando o horário da nossa live. E o Senhor continuará falando a cada coração, certamente. Lembre-se do Salmo 4:8 e do Salmo 3:5. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Um grande abraço do aniversariante do dia, Pastor Francivaldo Leal. Amém? Glória a Deus.